Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui novamente com você. Mais uma semana se passou e eu tenho certeza que foi uma semana de vitória na sua vida, porque aonde Jesus está, há vitória. Então, que seja muito bem-vindo hoje, seja muito bem-vinda esta semana e que o Espírito Santo de Deus fale muito com você através desse episódio. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Salmo 91. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre os versículos 11 e 12 desse salmo poderosíssimo. Eu convido você para orarmos agora, porque sem a unção do Espírito Santo é mero conhecimento intelectual e não é esse o meu interesse. Meu interesse é que você ouça a voz de Deus, a voz do seu Pai Celestial, e transformações profundas aconteçam no seu interior. Pai, nós te agradecemos pela tua mão bondosa que tem nos guardado todos os dias de nossa vida. Peço que o teu Espírito Santo esteja aqui nessa gravação e esteja também na transmissão desse vídeo. Alcance, Pai, todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Que o Senhor fale no coração de cada um, na mente e no coração, Pai, no Espírito. Opera milagres, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a palavra revelada, a palavra profética, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá. Você que está começando a ver essa série agora, eu incentivo você a começar do episódio 1, que você vai pegar a sequência todinha do estudo de Salmos, do Salmo 91. E vai ser muito interessante porque a visão fica mais ampliada. Esse salmo é tão conhecido, universalmente conhecido, esse e o Salmo 23 são os campeões, né? Mas muito poucas pessoas param para realmente refletir o conteúdo desse salmo. E a verdade liberta, quando nós conhecemos a palavra de Deus em profundidade, nós crescemos também em espírito, nós amadurecemos, e isso é muito bom, porque daí você pode dar muitos frutos. O versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o 12 diz assim: eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Esses dois versículos estão falando, então, do papel dos anjos nesse contexto do Senhor guardar cada um que habita no esconderijo dele. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansa, porque também há anjos trabalhando em seu favor, cuidando de você, guardando os seus caminhos para você não tropeçar em nenhuma pedra. A Bíblia nos diz que estamos rodeados de anjos. Nós que somos os filhos de Deus e que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Existem milhões de anjos. Lá em Hebreus 12, 22, nos diz que eles são seres celestiais poderosos, que executam as ordens do Senhor e lhe obedecem. São servos que glorificam a Deus. Quando oramos, Deus libera seus anjos para nos socorrer. Por exemplo, temos muitos exemplos na Bíblia, mas um deles está no episódio de Abraão, em Gênesis 18, quando ele intercede pela cidade de Sodoma. Aparece um anjo ali para falar com ele. Aparece um anjo para tirar Ló e sua família daquela cidade. Também vemos um episódio de interação de seres humanos com anjos lá em Atos 12, quando Pedro estava na cadeia e aparece um anjo na madrugada e arranca-lhes as correntes, abre os portões e tira Pedro daquele lugar. Os anjos são criativos e poderosos. Creia que o anjo que está com você não é fraquinho, não. Você não anda sozinho, você está muito bem acompanhado. Vamos ver um pouco sobre esses seres. Eles são chamados de exército do Senhor.
Lá em Salmo 103, 20 e 21 diz assim: bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Então, eles são chamados de exércitos. Esse exército está à nossa disposição. Lá em Hebreus 1,14, diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, são espíritos ministradores, espíritos que trabalham para servir quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Também Apocalipse 4:8 diz assim: não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Eles reconhecem Deus acima de tudo e de todos, e eles estão sempre adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para aqueles que habitam em Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para cuidarem dessas pessoas. Se você habita no Senhor, Ele dá ordem para os anjos cuidarem de você em todos os seus caminhos. Na casa, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, em todas as suas atividades. Embora a Bíblia não haja a expressão anjo da guarda, dentro da Bíblia não tem uma expressão dessa forma, mas podemos entender pelo texto que verdadeiramente há anjos para nos guardarem de todo o mal. Os anjos ajudam, protegem, trazem mensagens, mas é importante lembrar que o Senhor é quem dá ordem a eles a nosso respeito. Requer de nós obediência ao Senhor. Jesus venceu todas as tentações obedecendo a palavra do Pai, e ele foi assessorado pelos anjos do começo ao fim do seu ministério. Quando você está em obediência a Deus, os anjos vêm te servir. Sempre ore a Deus pedindo: Senhor, envia um anjo para tal e tal coisa. Quem são eles? Então, nós já vimos que são exércitos, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. O Hebreus 1,14, que nós já vimos, diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Portanto, nós podemos dizer que os anjos são seres espirituais, aptos para auxiliar a igreja aqui na terra. Eles trabalham em sujeição a Jesus Cristo e o reconhecem como Deus, reconhecem a obra redentora de Cristo. Isso você pode ler lá em 1 Pedro 3:22. Eles foram criados por Deus, Colossenses 1:16. Em Jó 38, 4-7, lemos que eles foram criados antes da criação dos homens. Eles já existiam quando nós chegamos aqui na Terra. Foram criados para louvor e glória de Deus. Por serem criaturas, não podem ser adorados. Você pode ler um episódio lá em Apocalipse 19, 9 e 10. Eles não recebem adoração. Além disto, não possuem os atributos de Deus, quais sejam onisciência, onipotência e onipresença. Nenhum anjo é onisciente, nenhum anjo é onipotente e nenhum anjo é onipresente. Eles não sabem tudo, eles não podem, um anjo não sabe tudo, um anjo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e um anjo não pode tudo. O poder que há neles vem do Senhor e eles não podem saber de tudo, né? O que acontece é que é um exército, então eles são distribuídos à medida do necessário e eles se comunicam entre si. Ajudam no plano da salvação, cumprem missões especiais. Em Apocalipse aparecem posicionados nos 4 cantos da terra, controlando os elementos da terra, anunciando
o julgamento. Eles trazem as pragas, lá em Apocalipse, está dizendo o trabalhar dos anjos no final dos tempos. Eles cuidam dos necessitados, temos algumas passagens bíblicas, Gênesis 21, 17 a 20, 1 Reis 19 a 6. Não vou ler aqui, para você ficar curioso como foi que esses anjos trabalharam, e você abrir a sua Bíblia depois e ler esses versículos. Gênesis 21, 17 a 20, 1 Reis 19 a 6. Eles protegem os que temem o Senhor. Salmo 34, 7, Salmo 91, 11, Daniel 6, 20 a 23, 2 Reis 6, de 8 a 17. Eles também fortalecem e animam. Lucas 22, 43. Eles ficaram do lado de Jesus ali no Getsemane, dando forças para Jesus. Os anjos são nossos aliados aqui na terra para desarmar Satanás. Daniel 10, 12 a 13. Lá em Êxodo 33, 2 diz assim: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. As guerras que Israel ganhou, boa parte delas foram os anjos que batalharam, não exatamente o exército de Israel, que era o melhor de todos. A maioria delas, o exército era o menor, era o mais fraco. Mas com o auxílio dos anjos eles saíam vitoriosos. O Senhor nos deu toda a autoridade. Pela fé em Cristo, podemos pedir ao Senhor que os anjos lutem a nosso favor. Não precisamos enfrentar o inimigo sozinhos. Você está sentindo insegurança, preocupação, medo? Você trabalha num lugar hostil, por exemplo? Você pode orar e pedir: Senhor, envia um anjo para estar comigo ali naquele lugar. Envia um anjo para caminhar comigo aqui. Fica comigo, Senhor. Me dá graça. Peço um anjo protetor. Peço um anjo me auxiliando no que eu tenho que fazer. Lá em Efésios 2, 6 e 7 está escrito que nós estamos assentados nos lugares celestiais. É uma posição de autoridade. Onde Cristo está, você também está. Por isso que temos autoridade, por causa de Cristo. Você faz parte da cadeia de comando. Devemos orar pedindo anjos para cuidar de nós, em toda circunstância. Os anjos designados por Deus ouvem toda e qualquer ordem que o Espírito ora por nosso intermédio e imediatamente executam essas ordens. Os anjos não deixarão você tropeçar. Esse versículo 12 diz isso, né? Em nosso caminhar podem haver muitas pedras. O Senhor envia seus anjos e eles com delicadeza seguram nossa mão para não tropeçarmos. Quais pedras existem no seu caminho que podem derrubar você? Essa é uma pergunta para você refletir. Que pedra que está no seu caminho que você corre um sério risco de tropeçar nelas, né? É essa pedra que você vai orar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia e guarda meus caminhos para que eu não tropece, envia teus anjos. Na vida cristã existem muitas pedras de tropeço: incredulidade, falso ensinamento, discórdia, ciúmes, a pedra da difamação, inveja, orgulho, medo, ansiedade, mágoa, ressentimento contra alguém. Isso aí é uma pedra no seu caminho. Desejos impuros, tentações, atitudes egocêntricas. O anjo do Senhor, o anjo enviado por Deus para cuidar de você, segura a sua mão e faz você desviar de situações que podem destruir a sua vida. Temos o exemplo de Ló. Os anjos pegaram na mão dele e da mulher, das filhas, e arrancaram eles daquela cidade antes que viesse a destruição. Às vezes decidimos ir em algum lugar ou fazer determinada coisa e parece que tudo dá errado. Se você é filho de Deus e está no esconderijo dele, seja mais atento na próxima vez que houver algum empecilho obrigando você a mudar de rota.
Pode ser que um anjo está trabalhando ali para você mudar de rota. É possível que o Senhor tenha enviado um anjo para segurá-lo antes que você tropece. Já pensou sobre isso? E isso é maravilhoso, não é? Sabermos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Você habita em Deus. Então, o que é pertinente, o que pertence ao reino dos céus, esse reino está em você também. Por isso que Jesus, no meio dos discípulos, disse: o rei é chegado, o reino dos céus. O reino dos céus está no nosso meio, está dentro de nós. E o que tem no reino dos céus? O reino dos céus tem os anjos, tem alegria, tem paz, tem saúde, tem muitas coisas boas, mas tem também os anjos. Quando a gente ora, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando você pede a Deus, Senhor, venha a nós o teu reino, vem as coisas que estão no reino para fazerem parte da sua vida. E uma delas são os anjos. Então, quando você orar novamente essa oração, saiba, às vezes você está numa situação um pouco difícil, ou que te causa ansiedade, ou que te causa medo. Se você pede ao Senhor, Pai, venha o teu reino, os anjos vêm também. Pai, envia anjos aqui para me guardarem, para me protegerem. Os anjos, como eles são ministros, seres, ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação, eu entendo que eles podem fazer inúmeras tarefas. Eles estão para nos servir, nos ajudar. Então, nós podemos, isso, meu ponto de vista, ok? Não está escrito assim na Bíblia. Fica para você refletir, imaginar e coloque nos comentários as experiências que você já teve com anjos. Mas eu creio que existem anjos que nos ajudam na nossa tarefa, às vezes para pregar, para elaborar uma palavra, para elaborar esse estudo. Eu creio que o Senhor enviou anjos para me dar sabedoria, me dar graça, anjos que nos ajudam onde você trabalha. Às vezes você tá tão difícil, ou tá tão sobrecarregado, né? Senhor, envia um anjo para me ajudar aqui, para eu ser mais prático, para eu terminar logo essa tarefa que eu tenho que fazer, para me dar criatividade, para me ajudar a ter sabedoria, qual a melhor forma a que eu devo agir aqui nessa circunstância. Enfim, os anjos estão para nos servir. Eles guardam tudo que é nosso. Então, peça ao Senhor, Senhor, envia anjos guardando minha casa, o carro, todos os bens, tudo que é meu. Senhor, guarda, envia anjos para que não me aconteça nenhum acidente quando você estiver viajando, quando você está numa estrada. Enfim, os anjos estão aí para servir você. Não aconselho que você chame diretamente o anjo ou fale com ele, embora existam muitas experiências de pessoas que falaram com um anjo. Eu mesma já tive visão assim, mas é preferível que você ore a Deus e peça a Deus os anjos necessários, na medida necessária, nas quantidades necessárias, naquele momento lá que você está orando, que você está pedindo. Existem pessoas que quando vão orar, às vezes vai orar para o culto, ou para alguma coisa, alguma situação que esteja ali, e eu já ouvi orações assim: Senhor, envia miríades de anjos. Sabe o que é miríades? Miríades são milhares, milhares e milhares de anjos nessa nossa reunião aqui, Senhor. E aí a gente fica pensando, mas um anjo só é poderosíssimo. Um dos versículos que nós lemos hoje diz que o Senhor enviou um anjo ali, à frente do povo de Israel, para derrubar os heteus, amorreus e todo aquele povo inimigo. Um anjo é capaz de fazer uma boa guerra. Quando a gente pede, Senhor, envia milhares de anjos, é porque você ainda não entendeu o poder que há
nesses seres angelicais. Pode ter certeza que um anjo que está andando com você, ele é muito poderoso para impedir que o mal atinja você. Temos que tirar da mente algumas imagens de anjos que nós crescemos com elas. Aquele anjinho barroco, anjinho menininho, gorduchinho, cabelinho encaracoladinho, né? Que apareciam nas pinturas dos artistas lá da antiguidade. Eles pintavam anjos assim. E às vezes a gente fica na cabeça que anjo é assim, é como... E a gente até fala, né? Quando aparece uma criancinha assim, toda bonitinha, a gente fala, ai, parece um anjinho. Isso é porque já está na nossa mente uma ideia de anjo, aquele anjo frágilzinho, delicadinho, muito bonitinho. Mas a Bíblia chama anjos de exército do Senhor. E exército não pode ser assim fofinho, frágilzinho, né? E é bom que você tenha isso na mente, para que a sua fé fique mais forte, sabendo que o anjo que está com você não é fraco, não é frágil, não é vulnerável, mas é um anjo, um ser celestial experimentado em guerra, e ele pode perfeitamente ajudar você nas suas batalhas. Uma outra coisa que eu já percebi que muitas pessoas fazem quando oram pedindo anjos é: Senhor, envia Miguel, envia Gabriel aqui, traz o anjo Miguel, traz o anjo Gabriel. Como eu disse no começo, os anjos não são onipresentes. Então, se anjo Miguel está num determinado lugar, ele não pode estar no outro. Como que várias pessoas, reuniões de oração, todo mundo pedindo a presença do anjo Miguel, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é de uma patente alta, ele é um príncipe do exército de Deus. Ele é como se fosse um general, se a gente falar de exército. Ele é talvez o nível mais alto da hierarquia angelical. Então, provavelmente, ele está presente em coisas mais estratégicas. Ele é aquele que guarda o Estado de Israel e provavelmente é aquele que guarda a igreja do Senhor. Então, em vez de você chamar o anjo Miguel e Gabriel, aliás, foram os únicos dois anjos que aparecem na Bíblia, dando nome a eles, que aparece o nome deles, mas a Bíblia inteira fala de anjo, só não cita o nome do anjo que apareceu. Então, quando você orar pedindo anjos, não precisa pedir, Senhor, envia Miguel, envia Gabriel. Você pede assim, Senhor, envia o anjo necessário ou os anjos necessários nessa situação. Das patentes necessárias também. Como há uma hierarquia, de repente você está no meio de uma guerra com principados, então peça. Aí você pede, Senhor, traz os anjos das patentes necessárias. Deus vai saber que tipo de anjo que dá naquela guerra. Em vez de você ficar chamando pelo nome aquele anjo. Esse é um conselho que eu dou, baseado nas experiências que a gente tem. Então, Senhor, envia os teus anjos. Quantos anjos? Senhor, envia a quantidade necessária. Envia aquele que é necessário, Pai, em nome de Jesus, e saiba que sempre você estará sendo muito bem tratado, muito bem cuidado. Então, por hoje, nós ficamos aqui. É uma bênção saber que não estamos sozinhos, que há um anjo que acampa aí na sua casa, quando você está dirigindo o carro, lá onde você está trabalhando, qualquer lugar onde você for, uma comitiva do Senhor vai te acompanhar. Não tenha medo, porque você está no esconderijo do Altíssimo e Ele dá ordem aos anjos dele ao seu favor. Glória a Deus por isso, né? Você está gostando dessa série? O Espírito Santo está falando com você? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, envie para os seus grupos, incentive as pessoas a assistirem e coloque o like, coloque comentários, porque isso vai dando visibilidade para o canal. E dessa maneira você estará contribuindo para que o reino de Deus se propague aqui na terra. Em nome de Jesus, que você seja abençoado por isto.
E vejo você na próxima semana. Com Jesus sempre. Então, estamos aí. Na próxima semana temos mais coisas muito boas para serem compartilhadas com você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Adquira os livros Fontes para o Equilíbrio Emocional e a Cura da Família. Eles são ferramentas poderosas, têm edificado muitas vidas. Esses livros têm edificado muitas vidas. Eu tenho certeza que vai edificar a sua também. É só você mandar a mensagem que eu providencio, explico para você como faz e eu encaminho o livro pelo correio, ok? Os 2 livros são bênçãos de Deus e eu recomendo a leitura deles. Eu recomendo que você também adquira e presenteie pessoas com esses livros. Eles têm edificado muitas vidas para a glória do Senhor. Então, um beijo no coração e até a próxima semana. Tenha uma semana de muita vitória. Com Jesus sempre.